Hoje vamos estudar sobre Pentecostes. Vamos começar com Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 9, que fala assim: 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás este estatuto e o farás. Essa festa de Pentecostes, Pentecostes quer dizer 50 dias, tá? Porque pela soma, 7 vezes 7, 49, e nos 50 dias você fazia uma festa. E essa festa ela tinha um significado para as pessoas que eram mais pobres, que eu vou ler em outra parte, que está aqui no livro de Levítico, no capítulo 23, tá? E eu vou ler a partir do versículo 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Então a festa de Pentecostes, ela era desse jeito. A pessoa que era mais abastada, ela plantava na terra dele, e quando chegava na época da colheita, ele tinha esse compromisso, esse estatuto perpétuo, que era: ele não colhia o que estava no canto das cercas, ele não pegava aquilo que caía no chão, porque aquilo ali era para as pessoas mais pobres, era para as viúvas, era para os órfãos, era para o estrangeiro. Então, era uma obrigação que eles tinham para com Deus, para que as pessoas que eram mais necessitadas colhessem também daquilo que Deus abençoou. Então, é a festa de Pentecoste, ou seja, 50 dias após o começo da colheita. Começou a colheita, aí já começava a contar as 7 semanas. Terminou as 7 semanas, 49 dias, aí parava a colheita, tudo que caiu no chão, tudo que ficou no canto das cercas, aquilo ali, o dono da terra abria a porteira, abria os portões da sua terra e permitia que as pessoas mais pobres entrassem e colhessem tudo aquilo que sobejou. Por isso que era uma festa para aquelas pessoas que passavam necessidade.
porque elas recolhiam tudo que elas podiam carregar e elas passavam a se alimentar daquilo, né? Nós temos também uma outra explicação que era assim: quem eram as viúvas, quem eram os órfãos, muitas das vezes eram os próprios parentes da pessoa, porque infelizmente no Velho Testamento, não só no Velho Testamento, mas até hoje em dia mesmo, para os israelitas, eles seguem o mesmo padrão. E muitas pessoas seguem este padrão, tá? Em que o primogênito, ele herdava tudo. Então, às vezes, o homem tinha 12 filhos, vamos dizer assim, 12 filhos. Já que estamos na Bíblia, né, vamos dizer, 12 filhos homens. As filhas mulheres não se contavam. Mas desses 12 filhos homens, só o primogênito herdava tudo. E o primogênito daquele primogênito continuava herdando. E os outros irmãos acabavam virando servos daquele irmão primogênito. Era sustentado, tinha que trabalhar para poder ser sustentado, porque o líder do grupo era o primogênito, e sempre era dessa forma. O primogênito sempre herdava tudo e os outros viviam do que sobrava. E se queria se alimentar, então tinha que trabalhar para o irmão mais velho, porque agora ele era o dono de tudo. Então, se um dos irmãos morresse, a viúva não era sustentada pelo parente mais abastado. Vivia de favores. Os filhos, os órfãos, também ele não tinha obrigação nenhuma de sustentar os filhos órfãos daquele irmão que morreu. Infelizmente, a mentalidade era essa. Então, quando acontecia a colheita, a pessoa até trabalhava para aquele irmão que era o dono de tudo. E o que sobrava, eles pegavam da sobra. Infelizmente, a Bíblia é dessa forma. Não é eu que estou falando, é o que está escrito. Os direitos do primogênito. O primogênito recebia tudo. Vocês podem ver que no caso de Abraão, o que ele fez? Quando nasceu o primogênito dele, da Sara, que era a mulher dele, não o Ismael, que era da escrava, ele pegou o Ismael, deu uma botija de água, um pedaço de pão e despediu a escrava com o filho que ele teve com ela. Ele não era considerado primogênito porque era filho da escrava. Embora tenha sido filho dele, mas era filho da escrava. Então, ele dispensou aquela criança porque o filho dele, primogênito, com a mulher dele, tinha nascido. Então, era ele que tinha direito a tudo que Abraão tinha. Não só Abraão, mas todos os outros fizeram dessa forma. Tá? Então, nós vemos que a festa de Pentecoste, que era 50 dias, que era uma festa da colheita, era um estatuto perpétuo de Moisés. Então, toda a colheita tinha essa festa de Pentecoste. Tá? Pentecoste quer dizer a festa da colheita, os 50 dias. Aí nós vamos lá para frente, para o livro de Atos, capítulo 2, que foi um evento que aconteceu também, que é muito importante, porque foi um acontecimento, não é? Espera aí que eu já estou achando. É tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, então tem que ter paciência. Afinal de contas, é um estudo bíblico. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, tem o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11,
levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Tá? A terceira hora do dia, se eu não me engano, era 9 horas da manhã. Não tenho certeza porque não... Mas eu acho que era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei parecer prodígio em cima dos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa parte aqui desse trecho, ela se encontra no livro de Apocalipse. Se eu não me engano, foi na abertura do 5º selo. Outro detalhe que eu quero que os irmãos percebam é que quando se fala profetizar, não está querendo dizer que é uma adivinhação do futuro. Porque quando nós lemos a Bíblia, levamos a Bíblia para a pessoa, nós estamos fazendo um ato de profecia, porque o profeta é aquele que leva a palavra. Então, quando você está lendo a palavra, está levando uma palavra para uma pessoa, você está sendo um profeta, porque você está levando a palavra para aquela pessoa. Tá? Não é adivinhação do futuro, é a pregação da palavra. E naquele dia eles estavam levando a palavra de Jesus Cristo para aquelas pessoas, tá? E nós voltando aqui para outro versículo do capítulo 2, tá? No versículo 5, capítulo 2, versículo 5, fala assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tá? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfila, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos os termos, ouvindo em nossa própria língua, falando das grandezas de Deus. Então, vejam bem, línguas estranhas para os galileus. O que seja essas línguas estranhas? Eram línguas estrangeiras, porque naquela festa de Pentecoste, todos tinham vindo para a festa de Pentecoste, de todas as nações que tinham em volta, tá? Todos tinham vindo para aquela festa, porque era uma festa, era uma comemoração, entendeu? Era uma festividade que estava no calendário judaico, quer dizer, israelita, né? Então, aquelas
nações vieram para a festa. Digamos assim, é um exemplo, Réveillon no Brasil. No Réveillon no Brasil vem gente de tudo quanto é país para assistir a queima de fogos. Então o dia de Pentecoste era dessa forma. Vinha pessoas de todas as nacionalidades para assistir aquela festividade. E aquela festividade era muito importante, porque fazia parte do calendário, né? E aquelas pessoas estrangeiras, quando elas chegaram, o Espírito Santo fez com que elas ouvissem na sua própria língua aquilo que os apóstolos estavam falando. Não que eles estivessem falando na língua de cada um daqueles estrangeiros, mas naquele dia foi uma língua só, uma tradição só. O Espírito Santo traduziu no ouvido de todo mundo, não foi os apóstolos. Aí, aonde tem a base para isso? A base é muito simples. Nós vamos lá para o livro de Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo. Eu, quando era criança, falava Exodo. Lá para o livro de Êxodo, tá? Nós vamos pro Êxodo não, irmãos, desculpa. Livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 6. Gênesis 11, versículo 6. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Eram vários povos, era um povo único, falavam a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentem em fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou-se o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, Deus tinha feito a confusão das línguas no passado. Por quê? Porque como era uma mesma linguagem, um líder surgiu e começou a botar coisas na cabeça daquele povo contra o próprio Deus. Resolveram construir uma torre bem alta para alcançar os céus, e se Deus tentasse fazer um dilúvio de novo, eles iam atacar Deus a partir dali. Era a mentalidade. E aquele líder, que na época era o Nimrod, ele tinha o poder de persuasão. Então a ideia que ele tinha, o povo seguia. Isso não era certo. Então, naquele momento ali, Deus resolveu fazer com que ninguém entendesse ninguém. Então, Deus fez a confusão das línguas. Deus criou as línguas estrangeiras. Então, cada grupo se separou, foram se dividindo, um indo para cada lado, não é? Porque eles falavam e ninguém entendia, só aquela família entendia a sua própria língua. Quando chegou lá no livro de Atos, né, no capítulo 2, houve esse milagre que Deus operou, fazendo com que aquela confusão das línguas da Torre de Babel fossem desfeitas naquele momento, para que a ordenância de Jesus Cristo
Marcos 16, que era: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas os discípulos preferiram ficar em Jerusalém. Eles queriam que o evangelho de Jesus Cristo fosse uma coisa só deles. Então houve a necessidade do Espírito Santo fazer com que, já que estava todas as nações ali reunidas para aquela festa, então os discípulos pregaram Jesus Cristo, pensando que iriam pregar só para os judeus que estavam ali, só que as pessoas de outras nações que estavam ali estavam entendendo, como se os discípulos estivessem pregando na língua deles. Então não eram línguas esquisitas, eram línguas estrangeiras, mas foi a obra do Espírito Santo para que o Evangelho fosse propagado conforme Jesus Cristo queria, a todas as criaturas daquele lugar. Amém.